Bom, gente, eu tava quietinho na minha, um belo dia eu tava lá no Instagram, até que o Robson me manda essa mensagem aqui. E ele queria que eu avaliasse o projeto dele, o TCC dele. Eu até perguntei se ele de fato queria isso, se ele tinha consciência disso. Ele falou não só que tinha, mas que aceita as críticas. Então isso é muito importante ser dito aqui. Eu acho que é muito importante essa avaliação, não só pro Robson, né, mas principalmente para você que vai fazer o TCC ou você que tá nesse processo, porque você pode extrair bastante informações aqui desse projeto dele, desse trabalho dele. Principalmente erros que você poderia estar cometendo ou que você cometeu também, né? Então é super importante esse tipo de conteúdo aqui, por isso que eu aceitei fazer essa análise aqui pro Robson. Então vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Para você que não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista, e eu costumo sempre dizer que um arquiteto apaixonado pela profissão, porque hoje em dia isso tá um pouco caótico, né? O Robson, ele mandou um vídeo pra gente, tá? Onde ele explica um pouquinho como que funciona o trabalho dele, eu acho que isso é super importante, então vamos analisar esse trabalho do Robson e ver o que ele tem pra gente aqui, né? Pra gente avaliar. Eu sou Robson, eu vou apresentar a concepção do meu trabalho de conclusão de curso, um terminal urbano em Brás Cubas, na cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma cidade cortada por uma linha férrea e possui 4 estações de trem. Uma das estações é a estação de Brás Cubas. Brás Cubas é um distrito com mais de 100 mil habitantes, o que justifica a criação de um terminal. E existe um terreno grande potencial para receber esse terminal urbano, que fica em frente à estação já estabelecida, a estação Brás Cubas. Há também a conexão entre uma importante avenida, a Avenida Francisco Ferreira Lopes. Foi pensado o projeto arquitetônico priorizando a circulação, de forma que o usuário acesse de forma direta. Gente, eu vou colocar aqui no 1.5, já pra gente ir... Aqui é mais um complemento, para que a gente vá direto pro projeto. E aproveitando que eu pausei aqui, eu quero que vocês tenham essa percepção. Ele tá passando pra gente algumas informações. E essas informações, elas são muito importantes pro contexto. Então, para que a gente consiga fazer uma análise mais criteriosa, a gente precisa colher esses dados, né, que ele tá passando pra gente, não só dessas condicionantes, mas principalmente observem o discurso dele. Quando eu tô participando de banca, né, como arquiteto convidado, isso é muito importante pra mim, o discurso da pessoa. E por que isso é importante, né? Para saber se ele vai conseguir dar uma resposta para o que ele está pretendendo, né, enquanto concepção de projeto. Então, vamos analisar isso aqui. Partindo da plataforma ou do distrito à estação da CPTM. A topografia do terreno tem uma pequena diferença de 2 metros de desnível. E foi criado um platô que nivele a partir da via e segue até aqui. Um diferencial do projeto é o acesso à CPTM por uma plataforma. Aqui a gente já tem um erro do Robson, né? Que essa parte da rampa, né? Porque talvez isso aqui seja um erro de modelagem, alguma coisa que ele pegou uma rampa pronta e colocou e deixou passar, ou se não ia ajustar depois e acabou deixando, isso pode acontecer. Mas uma coisa que é muito importante falar pra vocês, tudo que chega pra gente, enquanto material é finalizado, é o que é pra gente. Não adianta o aluno, e isso acontece bastante, a gente talvez está tecendo uma crítica lá na banca, como essa daqui, por exemplo. Então eu falo, Robson, é complicado deixar a rampa assim em cima, né? Isso atrapalha o fluxo, não tá funcionando, isso não pode acontecer. Aí o Robson me interrompe, por exemplo, lá no meio da banca e fala, não, mas é porque eu coloquei o bloco, era pra mim, é porque eu esqueci, não sei o que. Não adianta, tá, gente? Não adianta fazer isso. Isso acontece bastante. Se a gente levar por esse lado, né, mas é porque... Aí tudo se justifica. Então não importa. Inclusive é uma dica que eu dou pra você, se você vai participar de banca. Se o seu arquiteto convidado ou a banca em si estiver falando, não interrompa essa banca e principalmente não tenta justificar um erro que você teve ali. É porque a impressão não interessa. A gente vai avaliar o que chegou pra gente. Então poderia ser feito de outra forma, mas você não fez. Não interessa o motivo pelo qual você não fez, entende? Mas só pra dar esse contexto pra vocês aqui. Os principais setores do terminal, que eu chamo de apoio ao usuário, e fica próximo ao Francisco Rodrigues Filho, onde vai ficar o serviço de atendimento ao usuário, de carga de passe, esse tipo de atividade, como sanitário, bebedouro, fraldário. Sobre o setor de apoio ao usuário, tem o setor administrativo e o setor de apoio operacional, vestiários e sala de convívio. Passando pela plataforma, na região mais próxima à estação de trem, tem um setor que eu chamo de serviços e comércio. Pensando numa espécie de hibridização, trouxe para o interior do terminal um edifício que contemple escritórios, salas de serviço, pode ter lugar para dentistas, advogado, arquiteto, o que seja, ou até mesmo atividades operacionais, como conserto de equipamentos. Esse edifício, esse tipo de hibridização, a gente acredita que potencializa atividades econômicas da região e cria uma cena viva no entorno imediato. Foi pensado também em lanchonetes.
Ó, eu acho que esse vídeo ele traz algumas informações que são bem importantes pra gente. A gente entende que o tecido urbano ele é complexo, né? Esse terreno ele tá num lugar, o terminal em si, eu acho que tá bem justificado, mas é complexo de se resolver. Vamos ver como que ele resolve isso. Mas para além disso, ele fala de uma coisa que eu achei muito legal e muito importante, que é essa, eu até anotei aqui a fala dele, que é criar uma cena viva, né? Então vamos ver se ele vai conseguir dar uma resposta nesse sentido de criar essa cena viva, de criar esse contexto de conexão com essa comunidade local, né? Em todas essas escalas dessa cidade. Vamos ver. Eu acho que isso é importante. Nesse entorno. E uma coisa que eu faço muita questão é um tipo de parquinho. Quando pensou nesse projeto, uma vontade que tinha. Eu confesso pra vocês que eu já vi esse vídeo, então quando ele fala que é uma coisa muito importante pra ele um parquinho, pra mim não é. Principalmente nesse tipo de projeto, eu não sei se faria sentido. Mas, vamos ver como que ele implanta isso, como que ele coloca isso. Isso é uma coisa muito importante também pra um TCC. Mas me pareceu uma coisa mais pessoal, talvez ele tenha aí uma justificativa que aqui não foi dada. Era criar um equipamento que as pessoas sentissem-se donas desse espaço, que as pessoas tivessem. E talvez até nessa questão do discurso, né, de se criar essa cena viva, então talvez ele pensou nas pessoas, numa mãe que tem uma criança, mas ali no terminal, enfim. Sentisse participação. O trabalho vai ser exposto. Legal ver esses detalhes da modelagem do entorno, eu gosto bastante. Por mais simples que esteja, mas tem ali a intenção. Vamos pro projeto, gente. E aí, eu fiz algumas anotações aqui. Em algum momento eu vou estar olhando para baixo, mas é porque eu estou olhando aqui para essas anotações, tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria falar sobre essa prancha é em relação à apresentação, principalmente para você que vai fazer o TCC e você que está nesse processo. É uma coisa que eu já falo há algum tempo, mas é muito importante a gente discutir sobre. A nossa linguagem de comunicação é a parte gráfica. É a nossa forma de comunicar, é o desenho, né? Essa parte gráfica, de graficação. Então aqui, por exemplo, o Robson, eu vou, né, mostrar mais partes para vocês aqui, mas traz muitas vezes uma parte mais técnica do executivo e outra hora também a gente tem uma parte que não é do executivo. Então tá misturado isso. O projeto executivo, a parte técnica, ela deve ser entregue para a banca. Mas a parte da apresentação, onde você vai criar aquelas pranchas para apresentar o seu trabalho para a banca final, ela tem que ser desvinculada, ela tem que ser diferente. Então, você vai fazer um corte, por exemplo, você não vai pegar o corte que está lá no seu executivo e trazer para essa apresentação. Não, você vai criar um corte perspectivado, ou um corte humanizado, né? Você vai tratar esse corte para trazer ele para cá. Você pode ter até um bom trabalho, mas aquilo não vai estar comunicando a altura dele. É o que a gente sempre fala aqui. Um projeto potente, ele precisa também de uma representação potente, né? De uma representação à altura dele. Tanto é que no nosso curso a gente ensina a criar um projeto potente e depois no módulo 5 a gente tem um módulo só de representação gráfica, onde eu ensino a criar, né, peças gráficas como essas daqui, então cortes perspectivados, plantas humanizadas, né? Porque isso vai comunicar. Isso comunica muito, isso é muito importante, tá, gente? Se você quer ser um bom arquiteto, você tem que se atentar a isso, não adianta. Então aqui, né, tecendo essa primeira crítica, é justamente sobre a linguagem de comunicação que está apresentada aqui. Está muito técnico, né? Então eu queria ver mais do conteúdo, né, dessas peças gráficas, desses diagramas, que inclusive, gente, vai também te ajudar a potencializar o seu trabalho, não só no aspecto estético, mas também, por exemplo, você tem algum ponto que é muito importante. Por exemplo, aqui no Robson, a gente tem essa conexão desses eixos aqui, então ele cria essa passarela elevada, né? Então criar um diagrama que destaque isso, que mostre isso pra gente, né, valorizaria o projeto dele. Bom, então é isso aqui, né? A gente tem então um contato agora com o projeto do Robson, a gente tem algumas imagens aqui. Primeira coisa, eu volto nessa questão do diagrama, em alguns momentos também eu fiquei meio confuso, eu estudei mais de horas o projeto do Robson, então isso me ajudou bastante. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que uma banca, quando vai avaliar o projeto, ela tem contato com esse projeto ali 15 minutos. Às vezes, por exemplo, a gente tem contato um dia antes da banca. O coordenador do curso, ele envia esses materiais pra gente. Outra vez não. Outras vezes você vai chegar lá na banca e você vai ter contato naquela hora mesmo, com o projeto do aluno. Então, se você não se preocupar com mostrar o potencial do seu trabalho, deixar isso muito claro pra banca, talvez passe batido, né? Então aqui, por exemplo, eu fiquei confuso. Como que se daria essa outra
essa passagem aqui para esse lado do terminal urbano, né? Então, como que tá ali essa via do outro lado? Como que é o acesso para isso? Então, eu fiquei me perguntando e era uma coisa muito simples que, com um diagrama, isso seria resolvido. Aqui também eu gostaria de dizer que eu gosto muito da implantação do Robson. É uma coisa que eu acho que ele teve, ele foi muito feliz, né, nessa implantação, porque ele trava um eixo aqui e ele define isso. Ele consegue ajustar o programa, então a gente tem essa área aqui, deixa eu colocar na planta. Então aqui ele consegue, a gente tem essa via de acesso, então entra aqui no terminal, né, os ônibus, e aí ele consegue sair. Então eu acho que foi uma estratégia muito inteligente, como ele ligou esses eixos e como ele consegue posicionar essa passarela aqui também. A implantação é um ponto muito positivo do projeto do Robson, ao meu ver, tá, gente? Depois a gente tem essa outra prancha que explica um pouquinho sobre os raios, né, de abrangência aí desse sistema, né? Novamente, eu fiquei horas ali, horas não, né, exagero, mas um bom tempo tentando entender. O que pro Robson, ele bate o olho e pra ele é muito simples, é muito fácil de entender, mas pra gente que não teve contato com o projeto dele, a gente fica um pouco confuso, o que tá acontecendo aqui? E aí é isso, gente, o aluno ele trabalha mais de, sei lá, no mínimo 6 meses, até anos, né, nesse projeto. E eu peguei esse projeto agora, e aí, como é que é, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso, tá? Mas deu para entender, né, que aqui é o raio de abrangência, né? Então aqui ele mostra um pouquinho, como se fosse um diagrama, mas precisaria ser mais trabalhado esteticamente esse diagrama. E aqui a gente tem finalmente a planta que ele traz pra gente. Primeira coisa que eu vou falar também, como linguagem de comunicação, então tomem muito cuidado, e principalmente o Robson, né, falando do trabalho dele, mas para você também que vai fazer, tomem muito cuidado com representação gráfica. Eu tava falando da parte de apresentação, agora eu tô falando da parte do executivo, a parte técnica. Cuidado com a hierarquia de pena, representação gráfica e principalmente com poluição de prancha, tá, gente? Aqui a gente vê, ó, que ela tá muito poluída, então ele coloca as placas fotovoltaicas, mas mal dá para ler. Perceba aqui, ó, a espessura de pena, né, como tá tudo muito caótico, como tá errado mesmo a espessura de pena. E pensem assim, será que realmente essa informação é necessária aqui, nessa planta? Porque se não for, por exemplo, aqui, ó, olha o tanto de árvore que o Robson colocou, aí colocou aquela árvore que vem com sombra, e a sombra tá em cima da outra árvore, não tá funcionando, né? Então talvez colocar poucas árvores ali, só para representar mesmo que tem ali árvores, né, e que tem essa vegetação, essa proposta, ficaria muito mais limpo o desenho. Então tomem cuidado com isso, porque tudo comunica, tá? Por mais que você não seja desleixado, pode parecer desleixo. Isso é uma coisa que a gente bate muito em banca também. Outra coisa que eu acho que a gente vai agora, deixa eu só desenhar aqui para vocês, para que a gente entre nesse ponto aqui, ó. Eu vou desenhar aqui esse trecho aqui, ó, só para explicar uma coisinha aqui para vocês. Ó, é como se eu tivesse desenhado esse aqui e essa ponta aqui é como se fosse essa ponta aqui depois do terreno, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, as lanchonetes, né? Tem os bloquinhos das lanchonetes. As lanchonetes. Aqui também tem outra lanchonete. E aqui eu tenho o parquinho. Parquinho. É assim que está acontecendo a implantação. E aqui eu queria que vocês se atentassem a uma primeira coisa. Na minha opinião, o Robson, ele caiu numa armadilha, que é a seguinte: ele tem um terreno muito grande. Ele se sentiu na obrigação de preencher esse terreno. Então, perceba, a gente tem esse parquinho, a gente tem as lanchonetes, isso tudo está muito segmentado. Então, me causa um certo estranhamento, e principalmente, né, pensando naquele discurso que ele traz pra gente, da cena viva, de como que isso está se comportando, né, quando a gente olha para a escala humana mesmo, né. Então, o parquinho está lá do outro lado. E deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem do parquinho. Aqui. Ó, aqui, tá vendo aqui atrás, ó, a gente tem um parquinho. Então, e aqui a gente tem um restaurante, a gente tem outro aqui, mas esse prédio tá tampando, e aqui a gente tem um parquinho. Percebe como o parquinho tá lá no fundo jogado? Tipo, a Deus dará? E aí também é importante pensar como usabilidade desse espaço. Primeiro, ele tá ali exposto ao sol. Será que não seria adequado, né, no clima que a gente tem, no lugar que a gente tá? Será que isso vai ser bem utilizado, né? Será que a criança ali não vai ter uma insolação? Então isso é importante a gente pensar. Para além disso, também ele está exposto a intempéries, principalmente num prédio, né, que é muito grande, né, e talvez tenha e requer muita manutenção. Isso pode ficar obsoleto lá no fundo, esquecido, né? Então a gente tem que pensar também como que isso vai envelhecer. Eu acho que ele necessita, assim, de uma cobertura. Não tô falando de uma laje, não, nada disso. Talvez uma pérgola, alguma coisa nesse sentido, uma coisa, até alguns elementos vazados, mas que dê proteção, né? Que dê um pouco de sombra aqui. Mas principalmente eu sinto falta de paisagismo, falta de conexão mesmo com o todo do edifício. Que parece que sobrou aqui um canto. Deixa eu voltar naquela imagem. Aqui. Ó, o Robson, ele sobrou um canto e aí foi implantado aqui ao fundo, tá?
E aí como que a gente poderia resolver isso aqui? E aí eu vou chegar num outro ponto que eu acho interessante aqui. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Eu gosto bastante, como eu disse, da implantação do Robson e gosto também como ele cria esses eixos. Então ele marca aqui, ó, esses dois volumes e aqui ele criou uma cobertura para o terminal. Eu gosto disso. Mas aqui eu teria feito de uma forma diferente. Eu teria continuado e a gente tem uma passarela vindo daqui, né? Eu teria continuado essa passarela aqui por cima. E aí teria trabalhado essa estrutura, uma espécie de uma treliça gigante, como o Robson fez aqui. A gente vai ver isso numa imagem. Ele faz isso em um pavilhão, nesse pavilhão de conexão aqui. Só que eu continuaria isso. E aqui eu traria essa parte do restaurante, ou colocaria aqui. Por quê? Porque aí a gente teria uma espécie de um mirante. Eu acho que aí sim traria, de alguma forma, essa cena viva para esse lugar, porque essas pessoas elas estariam chegando aqui, né, desse espaço. A gente teria permeabilidade visual aqui, então isso continuaria de alguma forma. E perceba também que a gente teria uma espécie de um mirante, então essa conexão com a cidade, né, eu acho que seria muito importante isso também. E aqui, no terminal, eu deixaria né, essa parte que eu falei para vocês de não ter essa necessidade de utilizar todo o espaço, né, de alguma forma colocar uma construção ali. Isso aqui podia ser um lugar, uma espécie de um jardim também, né, um jardim para que as pessoas se utilizassem desse espaço mesmo como um lugar de refúgio ali, né, então a pessoa ficaria ali esperando o ônibus dela. Enfim, isso poderia ser feito de alguma forma, ou até também poderia continuar dessa forma aqui, de deixar os restaurantes, as lanchonetes embaixo, mas de alguma forma que isso tivesse mais conexão. Me parece que não está conectado, né? Até de forma talvez esse parquinho tivesse acontecendo aqui junto com essas lanchonetes, porque a gente tem um grande espaço aqui. Então eu sinto falta um pouquinho dessa conexão. E como que a gente poderia trabalhar essa conexão com esses espaços? Para além da volumetria do próprio edifício em si, também pensar no paisagismo, né? Então esse paisagismo poderia conectar aqui. Paisagismo, quando a gente fala nessa palavra, as pessoas, principalmente os alunos, eles pensam que é vegetação. Vegetação é um dos pilares do paisagismo, mas não é a única coisa, porque quando a gente fala de paisagismo, a gente vai pensar em alguns elementos, como o mobiliário urbano, né, entre eles a lixeira, por exemplo, o banco, né, o mobiliário, e até iluminação pública também, entre outras coisas. Para além disso, também o espaço, né, então a caminhabilidade daquele lugar. Como que você vai definir o espaço, né? Como que você define como que essa pessoa vai, como que esse espaço vai ditar o caminhar dessa pessoa, por onde ela vai, por onde ela entra, e principalmente a construção da paisagem. Então, por exemplo, eu tô aqui nesse terminal aqui embaixo, que é exatamente esse render aqui, ó, né? Eu tô aqui nesse espaço. Quando eu tô aqui, o que que eu tô olhando aqui? O que que o Robson, enquanto arquiteto urbanista, ele criou de paisagem? Que a gente tem a paisagem que é pronta, né? Que vem pronta, mas a gente pode construir uma paisagem em potencial também. E aqui me falta isso, eu acho que falta essa conexão. Para além disso, a gente tem alguns problemas técnicos aqui. Essa cobertura de vidro, gente, tomem muito cuidado com isso, a gente vai falar muito sobre isso, né, do vidro. É um elemento importante aqui. Aqui, por exemplo, o Robson, ele coloca uma espécie de um pergolado, né, com estrutura metálica, e coloca um vidro em cima. Então ele coloca o vidro, só que, gente, é aquela coisa de virar uma estufa. Aqui ninguém vai suportar ficar. A gente tem uma outra agravante, que é a estrutura metálica, que é um condutor térmico. Então seria insuportável, independente da orientação aqui, ficar aqui, tá, gente? Porque isso vai, de fato, reter calor. Não tem como. Né? Então a gente poderia pensar numa cobertura muito mais sofisticada, que tivesse aí pensando na ventilação. Aqui ele traz muito aspecto da iluminação. Eu vou ser bem sincero aqui, eu falei isso pro Robson, né? Ele tá ciente disso. Eu tô tratando mesmo como se eu estivesse na banca, tá, gente? Falando com um aluno da banca. Eu até perguntei isso pro Robson, você tem certeza? Ele falou, João, pode fazer as críticas sem dó. Então, de fato, gente, é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque aqui ele poderia ter trabalhado, né, essa cobertura, trabalhado para que a gente tivesse ventilação, para que a gente tivesse iluminação também. Aqui a gente tem até excesso de iluminação, né? Mas aí ele não conseguiu dar uma resposta sofisticada para essa problemática. Depois a gente tem essa cobertura. Percebam que ela tá estaiada, né? Deixa eu ver. Aqui a gente tem um corte, ó. A gente consegue ver isso. Então, e aí, eu acho interessante, porque ele dá uma resposta de alguma forma para uma questão que ele trouxe, porque ele queria criar um grande vão aqui nessa cobertura. E aí, como que ele faz isso? A gente vê muito em banca, né? Por exemplo, o aluno ele coloca um vão de 50 metros e que Deus segure. Tipo assim. Aqui não, aqui ele tenta dar uma solução, então ele estaia essa cobertura, ele sustenta ela por cima, como se fosse uma viga invertida, né? Mas aqui ela tá estaiada. Então, eu acho que é uma boa solução, mas é o que eu disse, eu continuaria aqui com essa estrutura. E aí eu acho que até plasticamente ficaria melhor. E aí a gente vai entrar num outro ponto que é muito importante, que é o seguinte.
Como vocês perceberam, o Robson, ele usou e abusou do vidro. E aí a gente vai entrar naquele mesmo lugar da estufa. Para além da estufa, a gente tem que pensar, quando eu olho para o prédio, francamente, eu vejo um prédio feito por um engenheiro, e esse bloco principal aqui, feito por um engenheiro, e é um prédio que tem uma linguagem que busca algo de internacional. Então a gente vê isso, né? Isso acontecendo principalmente hoje no Brasil. Aqui tem um prédio em Brasília, que é um prédio pavoroso, que é da Polícia Civil, se eu não me engano. Vou ver se eu encontro e eu deixo uma foto aqui pra vocês. Ele é todo envidraçado. Gente, isso não existe no Brasil. Por quê? Quando a gente tem esse tipo de vidro, por exemplo, a gente vai ter um projeto que não é responsivo. Porque a gente tá num país tropical, né, com 8 zonas bioclimáticas, e a gente tem uma diversidade muito grande de bioma, e nenhuma dessas características que eu citei aqui justifica a gente ter esse painel de vidro aqui no Brasil. Isso talvez na Europa funcione, num lugar que é frio, que a maioria das estações são frias e que a gente precisa ter esse acúmulo térmico para trazer essa carga térmica para esse edifício, para que eu consiga aquecer. Não é o nosso caso. Perceba uma coisa que eu acho que é muito interessante. A linguagem que ele nos apresenta, né, o resultado final que ele traz enquanto plasticidade, para mim, é carente. É carente de personalidade, é carente de fato de resultado plástico de qualidade. E aqui, se o Robson considerasse, por exemplo, a zona bioclimática, o bioma inserido, é muito provável que ele utilizaria, por exemplo, um brise, que ele utilizaria um cobogó, e isso traria personalidade para esse edifício. Além de ser um projeto que é responsivo, e perceba, se ele é responsivo, é um projeto que está funcionando, que vai além da função primária da arquitetura. E se ele está funcionando, os usuários terão um conforto térmico. Então é um prédio que vai ser gostoso de se utilizar. Ah, João, mas tem ar-condicionado. Ar-condicionado não conta, é claro. Ar-condicionado é uma estratégia ativa e que tem vários impactos negativos para o aumento da pegada de carbono. Outro ponto importante, vai ter alguém que vai me falar assim, João, mas esse vidro aí é um vidro com película... Gente, não. Não, porque isso pode até acontecer, mas isso é caro, isso é uma tecnologia... E assim, essa película, a gente nem... É quase que um mito, né? A gente tem artigos, a gente tem coisas que falam sobre, às vezes até tem no mercado, mas é muito caro, é muito oneroso. Eu não quero nem me ater a esse ponto, se funciona ou não, né? Que pra mim, sinceramente, eu nunca tive contato, eu nunca fui num laboratório para que me provassem, né, que isso funciona, mas vamos partir do pressuposto que funcione. Eu me atenho essa parte que eu tô falando da plasticidade. Eu acho que essa questão da síndrome do vira-lata também, né? A gente tem uma produção arquitetônica tão rica, a gente tem uma cultura, para além da produção, uma cultura tão rica, né, latino-americana. E eu acho que isso tira isso da gente, isso não é nosso, isso empobrece, isso traz carência pra gente. E outro ponto também que eu queria falar, que a gente tem os extremos. Tem a galera do TCC que utiliza vidros, como a gente tá tendo aqui, e tem a galera que utiliza brise. Mas brise, assim, gente, pra tudo quanto é lado. E aí já vira um subterfúgio, porque ela não tem um resultado plástico interessante do edifício dela, às vezes ela faz um grande caixotão, um grande retângulo, e aí enche aquilo de brise. Pra quê? Pra trazer um aspecto estético mais interessante. E aí é aquela questão de virar um subterfúgio. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz uma volumetria que seja mais interessante? Se atendo a esses aspectos. Né? Quanto mais a gente coletar essas informações e quanto mais a gente dá uma resposta sofisticada para elas, melhor vai ser. E percebam a orientação. Então aqui, ó, não é uma orientação favorável. Inclusive, esse é o meu próximo ponto. Eu falei que eu gostei da implantação do Robson. E eu gostei. Só que, João, mas olha aqui a orientação solar. Não tá favorável à implantação dele, né? Olha na onde que tá o norte. De fato, não tá. E aí que é um ponto. Porque a gente tem também, uma coisa que eu vejo muito, que os arquitetos, eles tendem a pensar que você não pode posicionar o seu edifício para a pior fachada que é a norte. E de fato, a gente tem que evitar isso. Mas existem outras condicionantes que talvez vão ganhar um certo protagonismo e que vão te exigir que o seu prédio, como o Robson tem aqui, seja posicionado na pior fachada possível, que é o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a gente tem um eixo de conexão. Então essa conexão com a malha urbana, com essas vias, isso tudo exigiu, essa condicionante, que o Robson fez muito bem de dar protagonismo, fez com que ditasse a implantação dele. Aí a gente entra no segundo ponto. O Robson, ele tem que agora, depois que ele assumiu, né, percebam, ele assumiu uma responsabilidade como projeto e como desenho, ele tem que dar uma resposta sofisticada para isso. Ok, então se a minha fachada principal ela tá virada a noroeste, a norte, como que eu vou responder isso? Então é muito importante que a gente responda. Então, com cobogós, com elementos vazados, né, com brises, enfim, existem várias soluções para que a gente dê uma resposta. E aqui não foi o caso. E além da implantação ter feito dessa forma, ele colocou o vidro, ou seja, ele potencializou um aspecto negativo, né? Aqui a gente tem um probleminha básico, mas é válido, porque os detalhes também são importantes. Então, o totem está em cima do banco, né? Então, seria desconfortável para a pessoa que estivesse aqui. Em termos de estrutura também, como eu disse, essas vigas, o Robson ele consegue estaiar isso e resolver, mas eu acho que essas vigas estão muito finas. O tamanho da seção delas, por mais que estejam estaiadas, eu acho que elas seriam mais robustas, e principalmente os pilares. Eu não sei se o Robson ele chega a calcular isso, mas se a gente calculasse, fizesse um pré-dimensionamento, né? Nenhum cálculo, né? Mas com certeza seria maior que isso. Bom, aqui a gente tem cortes simples,
E aí, novamente, eu vou pegar no pé de vocês com isso, nunca tragam cortes assim para a banca, nunca. A não ser a parte técnica, e até a parte técnica, né? A gente tem que ter cuidado com o desenho, com o esmero desse desenho. Aqui falta informações, né? Falta detalhar o corte assim para que ele tenha uma qualidade. E aí, se você tem dificuldade com isso, compre revistas que tenham esse tipo de conteúdo, como a revista Projeto, por exemplo. Tem outra que agora eu não me recordo o nome, Monolito, revista Monolito. Então são revistas de qualidade. Se você não puder comprar, também tem conteúdo no ArcDaily, pesquise sobre isso para que você consiga representar bem. Aqui eu vou pular algumas, porque deixa eu ver o que eu anotei aqui. É em relação aos ângulos. São coisas que são bobas, mas que fazem a diferença. Então, se você quer ser reconhecido por um trabalho de qualidade, são esses detalhes que vai te diferenciar. Por exemplo, aqui eu chamaria a atenção do Robson para os ângulos. É muito importante também a gente estudar fotografia. Então, fazer uma boa renderização, entender sobre luz e sombra, né? Então, talvez isso seja muito importante. E aqui eu quero chamar a atenção para o ângulo. Então, a gente tem um ângulo que não está favorável, né? Perceba que não está em 90 graus, está torto, essa fotografia está torta. Aqui eu até gosto desse ângulo, tem alguns ângulos que eu acho que são interessantes, mas aqui acho que não favorece muito. E são importantes esses ângulos, né? Parece bobagem, mas são eles que estão contando a história do seu projeto. São eles que apresentam o projeto. Quando eu olho para a distribuição desse programa do Robson, me causa uma certa angústia. Aqui nem tanto, mas tem em outras pranchas, em outras plantas, me parece um formigueiro. Como assim, João? Um formigueiro? Não tem um grid estabelecido, a gente tem alguns problemas ali. Você entra numa porta e entra em outra, e isso pode ser problemático. Perceba que o Robson, ele define os eixos. E aí, só que a gente tem um problema, porque a gente não tem um grid estabelecido. É até engraçado isso, eu já falei isso algumas vezes. Eu lutei muito contra o grid, gente, na faculdade, porque eu achava, os professores exigiam isso de mim, mas eu achava que isso ia me limitar, que isso ia me tolir enquanto processo criativo, quando na verdade depois eu percebi que não, que ajuda muito, e principalmente ajuda nesse sentido aqui, para que a gente não tenha esse tipo de situação. Então, para que a gente tenha um programa mais definido, mais pragmático, mais assertivo mesmo. Então aqui, ó, perceba, o Robson, ele coloca um primeiro eixo a 4,94, né? Então, entre pilares, ó, a gente tem um pilar aqui, tá vendo? Um pilar aqui, um pilar aqui. Depois a gente tem aqui em 4,94, depois 5,3, depois 3,10, depois a gente tem um outro aqui, ó, 1,60. No início, eu achei até que ele estava marcando as vedações, mas não, ó, a gente tem uns pilares, ó. E aí não havia necessidade da distribuição desse tanto de pilar aqui. Entende? No mínimo a gente tiraria daqui aqui, contando de 5 em 5, uns 2, 3 pilares. Tá vendo? A gente economizaria nessa obra, para além da questão estética, né? Que é importante. Então aqui a gente tem esse problema, tá? Então se atentem a isso, estabeleçam um grid, coloquem isso é muito importante, essa questão da estrutura. Aqui com certeza, não sei se foi exatamente assim, mas o Robson, ele deve ter começado pela planta baixa, começado o sistema e depois colocado essa estrutura, né? Lançado esses pilares depois que as paredes estavam prontas. E isso é muito perigoso também, porque vai acontecer esse tipo de situação aqui, tá, gente? Ó, de pilar a 1,60. E aqui seria muito fácil de resolver. Era só distribuir o grid, a malha e deixar paredes como vedação, e não como estrutura. Aqui, gente, tem alguns pontos, ó. A gente tem que tomar muito cuidado. Aqui até uma questão, assim, de vivência que eu tive. O Robson, ele coloca 2 portas aqui. Então, você entra na loja e você sai. Você pode entrar por aqui, sair por aqui, enfim. A gente tem 2 entradas e saídas, né? Ou uma entrada e uma saída. Talvez ele tenha pensado assim. Mas aqui em Brasília tem uma feira chamada Feira do Paraguai. E eu confesso pra vocês que é muito ruim, me causa muita angústia. A primeira vez que eu visitei esse local, o que eu percebi foi que primeiro os funcionários, eles ficam espalhados e tem uma áurea naquele lugar de tipo assim, dos funcionários ficarem olhando o tempo todo, porque é muito fácil alguém passar por um lado, pegar um produto e sair, sabe? Do outro lado. E fica assim um clima de fiquem atentos para o que estão pegando, para o que estão... Então eu senti uma vibe assim, então isso me causou uma certa estranheza. Atrapalha esse fluxo, então tem uma pessoa entrando do lado do outro e uma pessoa chama. Particularmente eu não gosto desse tipo de distribuição. Eu prefiro de fato uma entrada onde você entra, você marca isso, né? Você entra aqui e sai aqui. Ponto. Dependendo da loja, inclusive, isso é mais seguro, tá? E aqui também eu acho que não tá... o Robson não conseguiu também resolver em termos de layout. Se a gente coloca o layout aqui, e é muito importante ter layout, tá, gente? Para que a gente avalie de fato, olhando assim pra mim não tá resolvido. Então aqui a gente tem a copa, tem o caixa, mas isso não foi resolvido pra mim. Isso poderia ser mais sofisticado no tratamento disso. E aí, novamente, eu bato no ponto do grid que eu acho que falta. Aqui, ó, a gente tem outro problema dessas lojas. E aqui também, só fazer um parênteses aqui, talvez essas lojas também poderiam ser colocadas naquela parte que eu falei, pavilhão lá em cima. Como se fosse... A gente podia pensar naquele lugar também como uma espécie de highline, tá, gente? Eu tô falando daquela ponte de conexão, onde que teria a cobertura, faria aquela outra ponte. Então isso poderia acontecer também, um lugar com paisagismo, um lugar que desse, né, essa conexão com esse lugar. Então a gente tem essa lojinha aqui, só que temos alguns problemas aqui. Primeiro, eu fiquei pensando, gente, aonde que eu entro para esse lugar? Aí depois eu fui entender que isso aqui era um balcão, essa parte aqui. Mas se é um balcão, por onde que eu entro nesse balcão? Não tem. E depois, se é um balcão, a copa ela tá aberta e tem um balcão. Como eu disse, se você colocou
Por mais que depois eu tenha entendido que como funcionaria esse espaço, mas você desenhou assim. Então, por exemplo, na obra seria executado assim. Então, tomem cuidado. E percebam também que o balcão tem uma área desproporcional e ociosa, hein? É quase do tamanho da loja, da área de exposição dessa loja, né? Então também o Robson nesse sentido, não foi bem resolvido aqui, tá, Robson? E aí percebam também aquela parte que eu sempre falo pra vocês da representação gráfica, hierarquia de pena, tá faltando. Aqui, ele colocou essa bolinha. Se você não sabe o que é o raio da cadeira, do usuário que utiliza a cadeira. Ele traz esse raio aqui, e aí deveria ter o cadeirante aqui ao centro dessa representação, para mostrar que ele consegue circular por esses espaços sem bater, sem ter problemas com isso. Falta o usuário aqui. E outra coisa, o tracejado também. A gente precisa tracejar esse contorno para mostrar que é uma projeção que do usuário dessa cadeira, tá? Para que ela não, mostrar de fato que ela não vai bater e que a gente não vai ter problema. Depois vamos para 12, eu anotei aqui. Aqui vai continuar, né? Então aqui são os outros pavimentos. Um outro ponto muito legal que o Robson colocou aqui, que isso parece bobagem, mas a galera peca muito no TCC. Tá vendo? Essa parte aqui é uma das partes daquele edifício. E o que os alunos fazem? Eles fazem isso, eles colocam numa prancha pra gente, eles segmentam esse pedaço, e tá certo, porque senão fica muito pequenininho a escala, principalmente num projeto tão grande como o Robson tem, um terreno tão grande. Eles colocam, só que a gente fica perdido, porque da onde que é isso? E aí você precisa dessa planta aqui, tá? E essa plantinha, ela vai mostrar pra gente aonde você está, qual a situação aqui. Ele tá falando que eu tô neste lado aqui do pavilhão. Entende? O que mais? Deixa eu ir para a prancha 12, aqui. Novamente aquele ponto da poluição, cuidado com o desenho. Então não havia necessidade de deixar isso colorido, deixar isso poluído dessa forma, ó. Muita poluição, tem informações aqui que não sei se haveria de fato a necessidade, olha a pena como que tá. Essa parte dos ônibus aqui, eu acho que ele também teve muito sucesso também, ele conseguiu resolver isso muito bem. É uma parte também muito difícil de terminal, eu projetei na faculdade um terminal. Foi um projeto que eu gostei, que eu me dei bem até, mas de fato eu tive que bater muito a cabeça, tem muitas regras para um terminal, né? E aqui eu acho que ele conseguiu resolver isso muito bem. Foi muito feliz nas escolhas. Aqui a gente tem aquela fachada, né? Toda aquela problemática do vidro e da falta também de personalidade. Eu acho que isso também é uma questão aqui desse projeto. E aqui, Robson, eu vou puxar a sua orelha. Tá. Primeiro que são detalhamentos, na verdade deveriam ser detalhamentos, mas carece também de detalhes. Por quê? Porque primeiro essa parte técnica, então a gente não tem um detalhamento aqui. Por exemplo, nesse parquinho, não é um detalhamento. Um detalhamento é uma coisa que vai detalhar a ponto de execução, né? O que eu tô vendo aqui é um corte cotado, basicamente isso. Então deveria ter mais detalhes em qual material, especificar esse material, os detalhes de encaixe mesmo, o que é isso, como que se encaixa, é muito importante, a questão estrutural também, então aqui não é um detalhe. Aqui a gente tem um escorredor também que, sinceramente, eu não entendi. Talvez aqui seja a escada que sobe para o escorredor, né? Pro escorrega, né? Mas ainda assim, é uma planta disso e não tá funcionando, assim, precisa de mais detalhes. E talvez até trazer uma pequena perspectiva, era importante aqui um diagrama, para explicar e situar também, principalmente isso em obra, isso é muito importante, tá, gente? Se você mostra isso aqui para uma equipe, sei lá, que não é muito preparada, tipo, eles não vão entender muita coisa. E aí a questão é, João, mas eu vou explicar para eles. Ok, mas quando ele estiver sozinho na obra, a chance dele fazer uma cagada é muito grande. É muito importante que isso esteja bem representado. Aqui é o assento da floreira, e, novamente, a gente tem uma planta e um corte, precisa de detalhes, é o detalhamento. Quais são os encaixes? Como que isso está acontecendo? Como que isso está no solo, né? Isso tem fundação? Não tem? Como que é isso, né? Então não é tão simples assim. Mas para além disso não ser, na minha opinião, um detalhamento, me falta os detalhamentos que seriam necessários, né? Então, por exemplo, o parquinho eu acho que até se justifica, porque de fato me parece que você desenhou, então seria um desenho à parte, né? Então ok. Mas me falta, por exemplo, a ponte, por exemplo. A ponte não, desculpa, a cobertura estaiada. Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, como isso está funcionando, né? A dimensão disso, o encaixe disso, esses cabos, como que são conectados esses cabos. Então seria muito legal e eu acho que traria muita força para o seu projeto você ter detalhado isso. Isso mostraria domínio técnico do seu trabalho. Então eu acho que você poderia ter feito isso. Aqui também, eu confesso para você que essa parte, eu acho que você se utilizou muito desse recurso, né? Desse recurso plástico que eu digo. E também eu acho que você poderia ter aproveitado mais para criar essa cena também, essa cena que você fala, né? Eu até anotei a sua fala, essa cena viva, em como que isso vai dialogar com esse entorno, com essa comunidade local. E aí eu vou entrar num outro ponto que eu acho que é importante, e para isso eu vou até voltar aqui e vou direto para minha conclusão até. Você, Robson, pro Robson e pros demais que estão assistindo, mas o Robson, ele fala uma fala que me pegou muito. Ele tem um discurso muito afiado e um discurso que eu achei muito interessante e que me gerou uma certa expectativa. E isso é um perigo, tá, gente? Porque é aquela questão de levantar uma bola e não cortar. Isso recentemente até aconteceu numa banca. Uma menina
uma mulher, na verdade, ela trouxe pra gente um projeto muito legal, assim, que era um cemitério vertical. O discurso dela tava muito alinhado, tava maravilhoso, assim, tava incrível. E aí ela foi levantando essa bola e a expectativa da banca foi lá em cima. Quando ela mostrou o projeto, gente, foi uma catástrofe. Porque, primeiro, ela gerou essa expectativa no discurso dela, por isso que eu tô falando, tomem cuidado com isso. Se você tiver um projeto, um bom projeto, levanta. Mas levanta essa bola lá em cima, porque você vai cortar. Mas se você não tiver, cuidado, não gera essa expectativa. O Robson, ele traz pra gente essa expectativa, né, dessa cena viva, dessa conexão. Então, quando ele foi me trazendo essas informações, eu fui imaginando o projeto dele, como que essa população estaria utilizando, essa conexão. E aí já pensei nesse prédio, né, com uma linguagem mais nativa, uma linguagem que tivesse conexão com esse entorno, que ele buscasse essas referências com esse local, com esse entorno mesmo, né? Talvez até com uma arquitetura regional, uma arquitetura vernacular do lugar. Não digo vernacular no sentido de taipa de pilão ou pau a pique, não, mas nesse contexto geográfico, histórico e social, né, dessa cidade. E fui pensando nesses elementos que ele poderia ter trazido aqui pra gente e não veio. E principalmente como que os usuários utilizariam esse espaço, a conexão desses lugares, desses prédios, né? Como que ele sairia de um lugar para o outro. Falta muito paisagismo, né, de conexão para esse entorno e também o prédio em si. E aí, esse elemento que eu tô falando para vocês, em prédio, quando ele fala de criar uma cena viva e essa conexão com essa comunidade local, o que eu vejo, na verdade, é o contrário. Quando eu olho para esse prédio aqui, é um prédio que me parece um prédio muito robusto, um prédio comercial e é muito pragmático. É um prédio sólido, né? Talvez, se ele traz isso, né, por exemplo, eu até olhando para esse prédio, talvez a horizontalidade dele me lembre até um prédio de Recife, que é um museu, que agora eu me esqueci o nome, que minha cabeça tá, mas que eu visitei esse prédio e ele é muito legal. Então, talvez para esse prédio trazer os pilotis, abrir esse térreo para criar mesmo, talvez aqui, ó, tivesse, né, como eu disse, eu gosto muito dos volumes que o Robson criou, então de travar esses eixos, mas a gente deixaria ele em pilotis, né? Então a gente abriria o térreo para a população. Então a gente agora teria permeabilidade visual. Então essas pessoas, né? Você criaria um ponto de fuga de um lado para o outro, né? Então eu acho que esses elementos faltaram, tá? Dessa plasticidade, do próprio caminhar desse edifício, né? Então um pilotis aqui eu acho que seria muito bem-vindo. E aí, ó, só pra gente concluir, então, eu acho que também que o Robson ele pula uma etapa muito importante e ele cai numa armadilha. Então eu vou estar falando isso pro Robson para que você não caia e para que o Robson não caia também nos próximos projetos, né? Gente, uma das coisas mais importantes de um projeto, anotem isso, uma coisa do processo de concepção de um projeto é fazer as perguntas corretas. Por quê? Porque para que você dê uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, você precisa ter no discurso, né? Por isso que ele é às vezes perigoso, você precisa encontrar esses elementos do seu projeto. Fazer as perguntas corretas, né? Por exemplo, e o Robson traz isso, né, no projeto dele, ele faz essas perguntas, algumas perguntas corretas, mas aí é o ponto, ele precisa responder depois. Mas o primeiro passo que eu quero que vocês se atentem é de fato fazer essas perguntas, porque se você não questionar o projeto, o entorno, as condicionantes pré-existentes, você não vai ter o que responder. Então o primeiro passo é fazer essa análise muito criteriosa, que no nosso curso, né, o Projeto Potente, a gente chama de dossiê arquitetônico. E a gente tem lá, eu desenvolvi várias camadas de análise para que a gente consiga fazer esse dossiê, montar esse esquema. Então a gente tem as condicionantes internas, externas, tangíveis, intangíveis, universais, e a partir dessa lista que a gente vai preenchendo, depois a gente volta e revisita isso para que a gente vá pontualmente respondendo aquelas condicionantes. E aí eu acho que o Robson ele pula essa etapa, né? Ou ele passa por ela, mas de uma forma rápida e exigiria um pouquinho mais de afinco aqui nesse processo. É um projeto que tem potencial como base, mas que faltou ser mais lapidado. E aí, por exemplo, se o Robson, ó, percebam, se o Robson traz um pilotis que responderia muito bem o discurso dele de uma cena viva, de uma conexão com essa comunidade local, né, com essa cidade como um todo, ele já estaria respondendo. Já traz um elemento da arquitetura que responderia um discurso dele. Depois a gente poderia pensar na zona bioclimática, no bioma, então trazer uma vegetação nativa, isso traria vários benefícios para o projeto, da contribuição para a sustentabilidade, a zona bioclimática, considerando, né, o aspecto térmico, trazendo estratégias passivas para responder essa zona bioclimática. Aonde que esse projeto está inserido? Ele está numa zona quente e fria, perdão, numa zona quente e úmida, ou numa zona que é fria, ou uma zona que é quente e seca, como Brasília? Aonde que ele está inserido? Quais as respostas que eu preciso dar para essa problemática? E aí entra essa parte do projeto ser responsivo. A gente tem dois eixos aqui. A gente tem as perguntas, essa parte do dossiê, e do outro lado a gente tem as respostas. E entre elas tem você, como técnico, como profissional, que vai dar uma resposta sofisticada, né, para essas perguntas, para essas problemáticas, para essas soluções, para essas potencialidades do projeto. E quanto mais responsivo ele for, mais sofisticado vai ser o seu projeto. Então perceba que só esses elementos que a gente traz aqui, se você for imaginando esse projeto, ele já teria outro corpo plástico, outro corpo estético, e seria responsivo.
né? Eu acho muito mágico isso. Bom, então basicamente é isso, e eu vou terminar esse vídeo aqui com uma provocação. Aqui a gente tem um prédio que está cumprindo a função primária da arquitetura, não só da arquitetura como espaço, né, como utilização desse lugar, mas para além disso como terminal. Então ele está funcionando, ele tem fluxo, isso não tem conflito, está funcionando. Mas será que é um prédio que cumpre apenas a função primária da arquitetura? Será que ele vai além dela? Eu não vou responder isso. Isso fica a cargo do Robson a responder. Isso fica a cargo de você que está vendo esse vídeo. Será que é um prédio, de fato, que vai além da função primária da arquitetura? Não sei. Fica a cargo de vocês responderem, tá? E vou pedir para que você já deixe o comentário aqui o que você achou do vídeo. Parabéns por ter chegado até aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Já deixa aqui nos comentários o que você achou. E também, e claro, com respeito, tá, gente? Vamos respeitar o trabalho do Robson. Inclusive, Robson, parabéns, né, por essa jornada. Parabéns por tudo, pela escolha do tema. E principalmente pela coragem que poucos teriam, tá? Então, não tenho dúvida que você vai absorver esse conhecimento, não tenho dúvida que você vai ser um grande arquiteto também, porque se você está disposto a ouvir essas críticas construtivas, eu tenho certeza que você vai evoluir muito, tá? E parabéns por isso, de verdade, de coração, e muito obrigado pela confiança também no meu trabalho, né, e ter confiado para que eu avaliasse o seu projeto. Muito obrigado, de verdade. Então é isso, gente, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, curte, comenta e compartilha com um amigo que vai fazer o TCC também, vamos ajudar essa galera aí, tá bom, gente? Então é isso, até o próximo vídeo.